Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série que vem conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. A série que vem para homenagear o grande Mikkel Tal, Mago de Riga. Esse é o nosso episódio número 22 já, olha só. E hoje a gente vai mostrar um jogo que aconteceu em 1957 no Campeonato Nacional da União Soviética. Mikkel Tal com as peças brancas enfrentando um rapaz chamado Konstantin Klaman. Ok? Vamos pro jogo. Mikkel Tal com as peças brancas deu início à partida com E4. E aí Konstantin Klaman responde com C5, a defesa siciliana. Depois de cavalo F3, cavalo C6, D4. A gente tem aí a siciliana aberta. C toma D4, cavalo toma D4. Cavalo F6, cavalo C3, defende o peão. D6. Após bispo G5, bispo D7, dama D2, a gente chega no famoso ataque Ritterhausen, variante Ritterhausen da defesa siciliana. Seguiu troca de cavalos e agora dama A5, simplesmente atacando o bispo branco. Tal simplesmente decide entregar o bispo em troca de danificar um pouco a estrutura de peões das negras. As negras agora, por exemplo, retém o par de bispos, porém a estrutura de peões fica um pouquinho aí, né, ruim, um pouquinho feia, né? E aí quem sabe, e aí complicado, né, aqui dizer se as brancas, se as negras agora vão fazer o rock. O tal vai fazer o rock, né? Você seguiu aí com o rock na ala da dama, já colocando a torre numa coluna semi-aberta. Seguiu torre C8, pressão no cavalo. F4, torre G8. G3 para o bispo não ficar preso na defesa do peão. E6, bispo H3, dama C5, tentando trocar as damas. Óbvio que agora, por exemplo, dama tome C5, torre tome C5 seria bom para as negras. Portanto, o tal simplesmente voltou a dama com dama D2. Seguiu B5, tentando, quem sabe, por exemplo, um avanço B4 e aí para atacar o cavalo em C3. Seguiu torre de H1, B4 ataca o cavalo, cavalo vem para E2 e agora dama C4, atacando tanto o peão em E4 quanto o peão em A2. Jogam as brancas. O que fazer nessa posição? Bem, o Mikkel Tal simplesmente decidiu jogar rei B1, entregando o peão em E4. Após dama toma o peão em E4, cavalo D4, com o descoberto aí em cima da dama. Seguiu, portanto, agora dama B7. E aí, após dama B7, simplesmente dama D3, atacando o peão em H7, melhorando a posição da dama, claro, também. E aí bispo E7, ok, por parte do Konstantin Klaman, decidindo simplesmente entregar o peão em H7. E aí jogam as brancas. Se você fosse Mikkel Tal aqui nessa posição, o que você jogaria? Você tomaria o peão? É o mais óbvio, né? Você tomaria o peão ou jogaria outro lance? Bem, Mikkel Tal simplesmente jogou dama toma o peão em H7. Às vezes tem que se fazer lances óbvios. Ataca a torre. Torre vem pra F8, né? Bispo G4, melhorando a posição das peças pouco a pouco. E aí, por exemplo, seguiu aqui dama C7, por parte do Konstantin Klaman. Porém, por exemplo, se tivesse ocorrido algo do tipo rei D8, por exemplo, o que o tal pode ter preparado algo do tipo bispo H5, simplesmente atacando o peão aqui em F7. Depois bispo E8, por exemplo, defendendo. Poderia seguir algo do tipo torre toma o peão em E6 e após F toma em E6, cavalo toma em E6, cheque. Rei D7, cavalo toma a torre em F8, bispo está cravado. Após você sair do cheque, então toma o bispo em E7, cheque.
Por isso não seguiu algo do tipo rei D8, né? E aí seguiu simplesmente dama C7. Ok? Rei A1, saindo aqui, por exemplo, de possíveis ataques ao longo dessa fila. F5, atacando o bispo. E aí aqui agora é hora de simplesmente mover o bispo da casa G4. E aí, qual é a melhor casa para o bispo? Bem, o Mikael acha a melhor casa para o bispo, que é simplesmente tomar em F5, né? Simplesmente entrega aí o bispo. E agora seguiu, né? Toma o bispo em F5, lógico. E agora, melhor ainda, joga as brancas. E eu quero saber o que você jogaria nesse caso também. Siga aqui simplesmente torre toma o bispo em E7. Já não bastasse o sacrifício de uma peça praticamente inteira, agora também sacrifica a qualidade. Após rei toma torre em E7. Torre E1 cheque. Rei D8. Dama vem para H4 com cheque. F6 bloqueando. E agora dama H6. Simplesmente atacando a dama das negras. E aqui jogam as negras. E tem que achar algum recurso defensivo aí, inclusive. O que fazer? Bem, é bastante complicado porque se a gente mover, por exemplo, a torre, cai esse peão aqui e, bem, praticamente quase checkmate. Aqui as negras vão perder muito material, então essa torre praticamente está perdida. Porém, as cortes de clama acham um lance muito interessante, que é simplesmente dama 5. E agora, por exemplo, pode seguir dama toma em F8? Não, não pode. Porque simplesmente agora, após o rei vier para C7, dama toma o peão em F6, simplesmente B3 é um lance destruidor. Por exemplo, se o cavalo tomar o peão em B3, simplesmente dama toma a torrinha 1 cheque, cavalo C1 seguir checkmate. E se, por exemplo, após B3, o cavalo der o cheque aqui em B5, por exemplo, se o rei vier para B7, cavalo C3, deve na casa do mate, né? Torre toma um cavalo, C toma B3, e após torre tomar o peão em G3, óbvio que não se toma porque aqui segue o checkmate, né? Então após torre B1, torre D3, e aí as negras estão vencendo esse final. Portanto, aqui após dama A5, esse lance aqui, dama 5, o Mikael simplesmente acha o melhor lance, que é fantástico. Cavalo B3, simplesmente bloqueia o peão de avançar. E aí pode depois tomar a torre aqui sem problema nenhum. Seguiu dama D5, dama toma a torre em F8, com o cheque. Rei C7, dama toma o peão em F6, torre E8, pra gente quem sabe aí o mate na última fila. Seguiu torre C1, bispo A4, simplesmente pressão do cavalo. Seguiu agora dama D4. Quem quer trocar as damas é o Mikael agora, uma vez que ele tem 2 peões a mais. Seria bastante fácil, né? Após a gente montar a dama em D4, cavalo toma D4. Porém aqui o Claman simplesmente evita a troca com dama B7. E aí após torre D1, torre E6, as brancas, né? O Mikael faz um lance e o Koshin Claman simplesmente abandona a partida. O lance é dama C4, garfo duplo. Por exemplo, se o rei vier defender a torre aqui agora, simplesmente perde mais material ainda, né? A dama cai aqui. E aqui, lógico, vai acabar perdendo a torre. Por isso, nessa posição, o Koshin Claman simplesmente abandona. E aqui, nessa posição, será que você teria jogado o bispo toma o peão em F5? E não só isso, depois torre toma o bispo em E7. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você deixar um like aqui, é muito bem apreciado, eu aprecio demais. E óbvio, continue mandando nos comentários, gosto muito de ler. Vou tentar ler e responder a todos. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!